A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, tem a honra de recebê-los para o webinar Café com Autoridades, Regime de Cooperação da ANPD e outros órgãos, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha Natal Solidário. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Patrícia Peck Pinheiro, presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Olá a todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos a essa nossa agenda, que é uma agenda diferenciada, um café com autoridades, que fico muito feliz aqui de promover no âmbito da nossa Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e sob a coordenação da Carolina Mendonça, quando ela fez a proposta, a sugestão que nós trouxéssemos uma temática que acreditamos ser aí do interesse de toda a comunidade, no momento que vamos concluindo o mês de novembro, um ano extremamente desafiador para o Brasil, para as instituições públicas e privadas, e que há uma preocupação no planejamento estratégico nesse momento do que esperar de 2022. Fico muito feliz quando fizemos os convites, e que foram rapidamente muito bem aceitos para contarmos com a participação e a colaboração aqui na nossa mesa de várias autoridades presentes, pelo desafio que nós temos de trazer para o Brasil um nível de maturidade de proteção de dados em 2022. Como que esperamos alcançar essa maturidade? Sabemos que muitas instituições ainda estão na jornada de conformidade com a nova lei de proteção de dados pessoais, a LGPD, ainda temos um grande caminho a percorrer, há muitas dúvidas, e a pauta que nós escolhemos, que a própria doutora Carolina vai trabalhar aqui com vocês, caberá a ela fazer a apresentação dos nossos convidados super especiais, que vão aqui tecer seus comentários, é justamente o regime de cooperação, porque o Brasil, gente, é gigante, é um grande desafio, como nós estabelecemos essa cultura da proteção de dados, como nós conseguimos trabalhar uma uniformização de entendimentos sobre a matéria, pensando que já é uma legislação recente, a LGPD está recém-chegada aqui no nosso ordenamento jurídico, mas com princípios e com temáticas que tem que harmonizar também com demais legislações. Como toda lei horizontal, tem a complexidade ainda de precisar ser interpretada, enxergada nos setores econômicos mais verticalizados, com ainda todo o nosso momento de pandemia, que não está fácil, Show Covid, ninguém mais quer Covid para 2020, mas isso nos provocou ter que tratar muitos dados pessoais sensíveis, como da saúde, com as questões relacionadas ao âmbito do trabalho, com questões de discussão de carteira de vacinação, entre outros. Foi o ano, 2021, foi o ano de vazamento de dados, foi o ano do sequestro de dados, de ransomware, então, daquele sentimento de uma grande insegurança digital. Então, a gente olha para tudo isso e diz, como então esse regime de cooperação que está sendo liderado pela ANPD, como órgão central da fiscalização e da interpretação da proteção de dados, como que a ANPD vai, nessa liderança, trabalhar junto com demais órgãos para que a gente alcance essa maturidade. Eu aqui, na cadeira do painel, vou sentar também como conselheira titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados,
também um órgão, né, recém-instituído, com 23 conselheiros titulares e 23 suplentes, vai ter toda uma agenda e um grande trabalho a realizar em cooperação com a ANPD, né? E trouxemos como convidados para esse diálogo, né, de autoridades, né, como vai ser apresentado, né, além da doutora Nairane, né, representando a diretoria da ANPD, a doutora Juliana, da Senacom, né, que justamente tem aí um grande papel de protagonismo também com toda essa temática e com o convênio que foi celebrado, e o doutor Diogo Moisés, que já me disse que não é doutor, mas a gente já botou doutor aqui, né, Diogo? Para que fique aí todo mundo aqui na mesa, do IDEC, também tem aí uma grande atuação no Brasil, e acredito que a gente vai ter um momento muito rico de troca, de ouvirmos as visões, né? A visão do onde estamos hoje e também como cada uma dessas autoridades aqui presentes enxergam o nosso Brasil para 2022, porque a gente tem muito trabalho a fazer. E o ideal é fazermos juntos, né? Fazermos em cooperação, em colaboração, de forma uniforme, né? E garantindo uma segurança jurídica aí para as relações. Passo a palavra para a doutora Carolina, que vai fazer as devidas apresentações dos currículos de cada um e ainda fazer aqui uma breve introdução do nosso tema. Então, de novo, agradeço a participação de todos, né? Acredito que esse painel, né, Café com Autoridades, pode vir a se tornar algo recorrente, né? A gente convidar, coloca as autoridades aqui para trazer um olhar, né, para um Brasil digital, ético, sustentável, mais seguro e da proteção de dados. É isso que a gente deseja para 2022. Muito obrigada pela presença de todos. Carolina. Patrícia, obrigada. Gostaria também de agradecer em meu nome, em nome do grupo de trabalho, a participação de todos aqui que compõem essa mesa de hoje, doutora Nairane, doutora Juliane e doutor Diogo. Como já disse a Patrícia, o tema que a gente vai tratar é um tema muito atual e que tem gerado muitas dúvidas, mas também muito interesse, não só da comunidade jurídica, mas também como do público de forma geral, tendo em vista a importância do tema e a estreita relação, né, do assunto proteção de dados pessoais nas relações de consumo. Então, a ideia aqui é hoje desse evento é abordar os limites de atuação, né, das entidades e órgãos que fazem parte aí do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com relação à competência da ANPD e a maneira como está sendo realizada essa cooperação entre os órgãos, tão salutar, né, que temos visto, no tocante à fiscalização de condutas, incidentes e violações ligadas à proteção de dados pessoais. Então, para discutir esse assunto, temos a honra aqui de poder contar com esses grandes palestrantes, e eu vou fazer agora, então, uma breve apresentação de cada um deles por ordem de fala. Então, começando pela doutora Nairane Rabelo, que, como a Patrícia já disse, nossa diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é mestranda em Direito dos Negócios e Tecnologia, autora de diversos artigos publicados e professora convidada em diversas instituições de ensino, possuindo ainda formação em cursos brasileiros e europeus e certificações nacionais e internacionais. Doutora Juliana Domingues, secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Senacom, presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, presidente do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, é ainda diretora regional da Academic Society for Competition Law e professora do curso de graduação e pós-graduação de Direito na USP. Dr. Diogo Moisés, coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, doutor em Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP e especialista em Regulação, Políticas de Comunicação e Direitos Humanos.
É autor dos livros Sistemas Públicos de Comunicação, Experiência de 12 Países e o Caso Brasileiro, e a Convergência Tecnológica das Telecomunicações e os Direitos do Consumidor no Brasil. Doutora Patrícia Peck, nossa presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo, conselheira titular nomeada para o Conselho Nacional de Proteção de Dados, é também advogada especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança. Então, daremos agora início às apresentações, começando pela doutora Nairane, que falará sobre a competência da ANPD e o acordo de cooperação assinado com a Senacom. Doutora Nairane, a palavra é sua. Muito obrigada, doutora Carolina, pelas palavras, pela apresentação. Boa tarde aqui a todos, aos meus colegas de painel e também a todo mundo que tem interesse no tema, que veio aqui ouvir um pouquinho a gente nesta tarde. Então, cumprimento aqui meus colegas e a todo mundo que está assistindo. É interessante que o tema é competências da ANPD. Quais são as competências da ANPD, né? Para quem entende um pouquinho do tema, sabe que o guarda-chuva é super amplo, tanto em relação a competências, quanto em relação a quem está debaixo deste guarda-chuva, né? Então, entre as competências, nós temos, em primeiro lugar, a mais importante, sem dúvida, que é a de orientação, né? A gente tem aqui uma obrigação de formar uma cultura em proteção de dados. E aqui eu falo não apenas para os titulares, eu falo também para os agentes, e incluo entes privados e entes públicos também. Então, a gente tem aí, com a LGPD, um novo parâmetro de atuação, um novo parâmetro de segurança, uma nova forma de você operar com fluxo informacional. Então, hoje a gente está no nosso país com a situação um pouco perdida, né? Os titulares não sabem direito, não entendem direito o que lhes cabe, e muitas vezes os agentes também. Então, sem dúvida, esse é o principal papel, é o papel mais desafiador da ANPD, e por isso mesmo é um papel que exige que a própria LGPD determina que seja realizado com articulação com os outros órgãos, né? Porque a proteção de dados, ela é um tema super transverso, né? Ela é um tema que não tem barreiras, é um tema que transcende, né, uma bolha, digamos assim. Então, vai envolver em determinados momentos o direito consumidor, que a defesa do direito consumidor é justamente um dos fundamentos da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, pela proximidade, pelo impacto que isso causa na vida do nosso consumidor. Pode envolver também questões de concorrência, abuso econômico em relação ao domínio dessas informações de dados pessoais, pode envolver questões criminais, e acho que alguém aqui mencionou rapidamente a questão também das relações de direito do trabalho, aí a gente pode pensar também que tem o tema de proteção de dados a ser explorado no tributário, e onde a gente olhar, a gente vê que existe questões de proteção de dados que precisam ser observadas. Então, o nosso guarda-chuva é super amplo, por isso agradeço aqui na oportunidade a doutora Juliana pela cooperação que a Senacom vem tendo com a ANPD, além de outros órgãos, né? Além da orientação, nós temos também o dever de regulamentar, e tem um sem número lá de temas que a LGPD trouxe para a ANPD, a regulamentação, fora diversos outros temas que nós precisamos afirmar um entendimento, porque a própria doutrina ainda não tem um entendimento, a ANPD é quem é o ponto focal, o ponto central de interpretação da LGPD. Então, por hora nós temos que regulamentar, por hora nós temos que firmar entendimentos, mesmo que não seja a partir, né, em interpretações, mesmo que não haja uma necessidade premente aí de uma regulamentação. E além dessas duas, nós temos também o dever de fiscalizar e sancionar. E se nós pensarmos que praticamente todos atuam com dados pessoais, porque os nossos funcionários
os servidores públicos têm dados pessoais em que guardamos, em que a empresa, o agente de tratamento necessita guardar. Os fornecedores, mesmo sendo pessoas jurídicas, eles têm pessoas físicas que os representam. Os clientes, muitas vezes, são pessoas físicas. Então, é difícil você imaginar uma operação, um setor, que não trate dados pessoais. Então, praticamente todo mundo aí está sujeito à fiscalização, à orientação, à regulamentação da LGPD. E é necessário da ANPD. E é necessário que nós atuemos para garantir alguma segurança jurídica, para justamente que esse momento em que todo mundo está um pouco perdido de para que lado vai, a ANPD assuma um pouco as rédeas para dizer para que lado, né, a gente tem que ir. Foi por isso que uma das primeiras medidas que tomamos foi justamente o guia para explicação, um guia para informação de quem seria exatamente o operador e o controlador, além de diversas outras situações que a ANPD precisa atuar. É uma necessidade, né? E isso porque a LGPD, ela busca trazer um equilíbrio na relação entre o titular e o agente. Se, por um lado, nós temos o dever de proteger o nosso titular, de garantir que seus direitos sejam cumpridos, por outro, nós não podemos barrar ou frear a livre iniciativa, o desenvolvimento econômico e a concorrência. Então, o grande X da questão está em achar esse equilíbrio, até porque a própria promoção também da economia reflete em benefícios para o titular de dados. E é por isso que, para a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, é necessário um diálogo aberto, um diálogo de troca verdadeira com a sociedade. E quando eu falo sociedade, eu incluo o titular, eu incluo a academia, eu incluo representantes da sociedade civil, da sociedade econômica, dos grupos econômicos e também diversos outros órgãos, como aqui a Senacom se faz representar pela doutora Juliana. Não é à toa que o primeiro acordo de cooperação técnica foi firmado justamente com a Senacom, né? O primeiro acordo da ANPD foi com a Senacom, pela proximidade dos temas e pelos reflexos que as questões de proteção de dados podem ter na defesa do direito consumidor. E isso, gente, traz impactos diretos. Por quê? Como bem colocado aqui pela doutora Carolina, nós precisamos aí, ou foi pela doutora Patrícia, agora não me recordo bem, nós precisamos de padronização de interpretação, né? Acordos de cooperação técnica ajudam nesse sentido de trabalhar em conjunto para que a gente tenha uma padronização de interpretação da nossa lei. Claro, cada órgão dentro das suas atuações, né? Nós temos também, com isso, maior garantia de segurança jurídica, né? A gente começa a ampliar também as possibilidades de mensurar riscos, nós aumentamos a capilaridade para a fiscalização e para a orientação, além de repercutir numa união de forças que sozinhos esses órgãos talvez não tivessem da mesma forma, o mesmo impacto. E é importante mencionar também que isso representa ou possibilita uma apuração mais completa, né, dos fatos. Isso diminui a impunidade, porque os órgãos eles conseguem trocar informações e cada um vai atuar dentro das suas competências, dentro dos seus próprios ramos de atuação. O primeiro ACT foi com a Senacom e o segundo foi com o CAD, e a razão também é bem semelhante, porque há uma proximidade das questões de proteção de dados com dominação econômica, né? Os dados, as informações pessoais, eles podem representar, eles podem
repercutir em um abuso do poder econômico, né, em uma manipulação muitas vezes. Então, segundo a CT foi com o CAD, e temos também agora um acordo de cooperação técnica com o CERT-BR, que é um centro para apuração de incidentes de segurança, e fora outros acordos, temos também a minuta de entendimento com a Autoridade de Proteção de Dados da Espanha, porque essa troca de informações internacional também é super importante. A gente precisa entender, a ANPD nasceu depois de todas as autoridades que a gente conhece, né, de centenas de autoridades, de fato são centenas de autoridades existentes de proteção de dados mundo afora, e ela veio com uma desvantagem, que é o fato de ser criada muito depois, mas ela veio também com um ônus que acaba sendo bônus, que é o fato de que você nascendo depois, você consegue enxergar o que funciona e o que não funciona, né? Então, esse acordo com a autoridade espanhola nos ajuda a trocar informações, nos ajuda a entender os exemplos que, de fato, podemos adotar aqui e aqueles que realmente não funcionam, né? E fora que, sendo proteção de dados algo transnacional também, é importante que haja uma certa harmonização de alguns conceitos mundo afora, né? Justamente para não barrar diversas questões como desenvolvimento econômico e a possibilidade do exercício do direito titular, seja ele onde quiser ou precisar ser exercido. Então, nós temos aí questões gerais em relação aos acordos de cooperação técnica, e apenas para concluir as competências aqui da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e entrando um pouquinho aí na regulamentação e na fiscalização, explicar um pouquinho que justamente o fato de termos vindo depois fez a gente ter a obrigação de olhar o que seria mais interessante sob essa perspectiva do que funcionou lá fora e do que não funcionou, inclusive dentro do nosso país também, em relação aos outros órgãos. E por isso que adotamos tanto a regulamentação quanto a fiscalização sob o formato responsivo. Isso significa que nós temos um debate maior, que nós temos uma abertura maior para ouvir o que a sociedade civil ou o que grupos econômicos, o que órgãos públicos, o que outras autoridades têm a falar em relação a determinados temas. Por exemplo, na regulamentação, nós temos o LGPD que determina consulta, audiência pública e análise de impacto. Já são, sem dúvida, principalmente a consulta e a audiência, a oportunidade de manifestação da sociedade. Mas nós fomos além e divulgamos aí a nossa agenda regulatória e também criamos ou adotamos outras situações em que a sociedade pode participar, como, por exemplo, a tomada de subsídios e a ouvida de especialistas transmitida aí ao vivo, né, pelo YouTube, justamente para que nós consigamos chegar num normativo que seja mais eficiente, que seja mais eficaz também, que seja mais equilibrado em relação aos direitos do titular e à economia, e que consiga atender de forma ampla a inovação, né? Então, também é um dever nosso ter uma legislação aberta em determinada medida, claro, para que a gente não barre a inovação. Isso é um desafio no momento em que a gente pensa e tem a obrigação de defender os nossos titulares. Então, está aí um pouco da nossa atuação, da atuação da ANPD, dos nossos desafios e das questões relacionadas aos acordos de cooperação técnica. E muito obrigada aqui pela oportunidade de explicar um pouquinho como essas coisas funcionam lá na ANPD. Doutora Carolina, o seu microfone. Isso acontece sempre, desculpa. Sempre. Obrigada pela sua apresentação, sempre muito bom te ouvir, muito clara a sua fala,
E muito interessante também trazer, acho importante divulgar e falar bastante, né, sobre as atividades da NPD, trazer essa informação para todos. Então, agradeço. E passo agora, então, a palavra para a doutora Juliana, que também vai falar um pouco como a Senacom, né, vem atuando, já não é de hoje, mas, enfim, de forma agora intensificada, né, nesse assunto aí, proteção de dados pessoais, e também contar um pouco a visão do órgão, né, com relação à sua relação com a NPD, complementando aí a fala da doutora Nairane. Doutora Juliana, por favor. Muito obrigada, boa tarde, pergunto se todos me ouvem bem. Uma alegria, mais uma vez, poder colaborar com essa comissão, parabenizando aqui, né, a doutora Patrícia Peck, a doutora Carolina Mendonça de Barros. Diogo, infelizmente, hoje você é aqui em minoria, né? Então, assim, eu adoro quando isso acontece, então é um prazer estar aqui com a doutora Nairane, com quem já dividi painéis. Hoje já estive com a doutora Miriam, então acho que esse tema realmente está na ordem do dia, né? Mas um prazer estar aqui também com o Diogo e com tantos colegas que eu vejo que estão atendendo ao evento, né? Pude aqui observar um pouco no chat, tenho grandes amigos, então cumprimento todos vocês, dizendo que também eu acho que é uma grande oportunidade para tratarmos desse tema de uma forma que eu gosto, né? Que é um tema transversal, né? E por isso que eu digo sempre que eu misturo o meu chapéu de secretária nacional do consumidor com o meu chapéu de professora de direito, porque eu já tinha até um grupo de direito e inovação aí uma década discutindo esses temas, e eu já não consigo mais analisar qualquer fenômeno jurídico que não escape um pouco de uma caixa, né? Porque nós somos treinados, eu falo pelo menos a minha geração, né? Quem já se formou aí há 20 anos, fomos treinados a ver esses fenômenos pela lente do direito civil, pela lente do direito constitucional, pela lente... E hoje, pelo menos em termos até de políticas públicas, seria até, como nós estamos vendo aqui pela fala da doutora Nairane, uma irresponsabilidade, né? Cada autoridade faz do jeito que acha que ele, né, que deve fazer, não se comunica com a outra, você gera insegurança jurídica, você gera aquilo que nós não queremos, que é um desincentivo, né, a inovação, a disrupção. Então, assim, eu realmente fico muito feliz de poder falar com vocês, não sei se eu posso compartilhar a minha tela. Eu tenho tentado aqui, pelo menos, tentar usar o que me ensinaram do Visual Law, né? Estou tentando me modernizar, porque eu sou da época analógica, né? Então, tentando aqui também chamar a atenção do nosso público. Não sei se eu vou conseguir compartilhar, mas vocês me dizem aqui se eu fui feliz ou não apresentando aqui essa pequeníssima... Vocês conseguem ver? Ótimo, vocês me digam agora se funciona, tá bem? Essa pequena apresentação, que eu gosto de trazer esse tema também, quando a gente vai tratar assim dessa forma, né, de convergência, forma de atuação conjunta, eu gosto de trazer a nossa Constituição, eu gosto de trazer o artigo 170, eu gosto de também mostrar que essa relação é muito próxima, né, também de privacidade, proteção de dados, direito do consumidor, a concorrência sempre dialogou também com esses temas, e que nós tivemos uma mudança decorrente também dessa massificação da conexão móvel, né, hoje, o que se falou no último mês, né, desse leilão do 5G, as redes sociais que hoje também funcionam como plataformas de comércio eletrônico, são novas formas de vulnerabilidade do consumidor, e aqui eu atraio o tema para, né, a minha competência como secretária nacional do consumidor, mas nós temos, né, situações que envolvem diretamente a competência própria que foi trazida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que diante ainda da sua, que eu falo que ainda não chegou, né, a sua infância, de fato, quando nós vamos comprar roupas de bebê fora, né, eu lembro que tinha até 2 anos, é baby, depois você vira criança, então vocês ainda estão na fase baby, né, Nairane? E mesmo na fase baby, vocês conseguiram fazer o que muitos não fariam com a estrutura que vocês têm, que é, inclusive, dialogar com as outras autoridades e tentar criar essas pautas conjuntas, né? Agora, do ponto de vista do direito do consumidor, como foi muito bem aqui colocado, esse não é um tema novo, como nenhum tema é um tema novo, né? Então, quando me perguntam, mas isso não é competência somente da NPD, isso não é competência... Olha, na verdade, se nós formos puxar os dados do consumidor.gov.br, né, que é a plataforma de autocomposição de conflitos de consumo do governo federal, os temas mais recorrentes são temas envolvendo setores regulados, telefonia, por exemplo, né? Então, a Anatel cuida desses temas, com certeza, tem competências dadas pela própria Anatel, né? Eu gosto muito de tratar de regulação setorial.
CAD trata dos temas que têm a ver com concorrência também, super transversal. O CAD, quantos casos de telefonia, energia, petróleo e gás já não lidou? Porque, por um acaso, esses setores que são setores regulados, geralmente são setores oligopolizados, às vezes até monopolizados. Setores em que você tem menos concorrência, geralmente você tem também mais abusos, né? E abusos ao poder econômico também estão inseridos dentro desse eixo, que ora atrás-se a competência do CAD, ora da Senacom, agora também da NPD, mas o fato é que também concordo, e essa é a agenda, pelo menos, da gestão atual, de tentar criar essa pauta conjunta, tanto que mal nasceu a autoridade, já existia ali a intenção, né, de se assinar esse acordo de cooperação técnica, porque todos esses eixos que vocês estão vendo aqui, de alguma forma também se comunicam com a NPD, né? Porque quando a gente vai falar de proteção de dados, a gente também está falando aí de vários setores, e aí é óbvio, né? Eu não estou entrando na parte do comércio eletrônico, que daí tem uma característica diferente, né? Porque não se regula, não tem um órgão regulador do comércio eletrônico, né? Mas é o único setor que, dentre os mais demandados nas plataformas monitoradas pelo governo, não é um setor que ainda tem uma agência por trás, né? Então, isso é muito interessante de se observar e eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Então, a gente tem realmente demandas que são próprias do nosso século, né? A gente não falava muito de vazamento de dados, mas na minha faculdade, eu confesso para vocês, primeiro que eu falei ainda hoje, né, que eu não tive sequer aula sobre defesa do consumidor, né? Ou seja, consumidor não era um tema na minha época na faculdade. Então, concorrência, proteção de dados também não. E eu cheguei a escrever na época, né, no final dos anos 90, era sobre e-commerce, que era assim, uma coisa que ninguém imaginava que alguém pudesse comprar um tênis online. Assim, era uma coisa tão distante de você imaginar que você ia entrar numa plataforma e ia buscar. E as coisas foram muito rápidas, né? Então, é uma sociedade que tem grandes diferenças, porque nós temos, por exemplo, o consumidor meu pai, mais de 70 anos, o consumidor minha filha, 10 anos. E eles têm o comportamento completamente diferente. Então, quando a gente vai falar hoje, por exemplo, em políticas públicas, OCDE, vieses cognitivos, trabalhar, né, com behavioral insights, ou seja, trazendo para nós elementos para as políticas públicas que vão incentivar um comportamento diferente do consumidor, nós precisamos pensar em todos os consumidores. E todos os consumidores é uma floresta muito grande, né? Porque nós temos diferenças regionais, sociais, e também temos essa diferença geracional. Essa é a geração de alunos hoje na USP não tem telefone fixo. E eu ouso aqui compartilhar que eu também não tenho mais telefone fixo, né? Então, e eu sou da geração que, né, a gente aqui até declarava no imposto de renda o telefone fixo. E eu sei o quanto foi difícil. Primeira vez que saí do país, tem que fazer uma ligação telefônica, né? Então, você marcava horário porque a ligação internacional era caríssima. E hoje todo mundo faz FaceTime. Às vezes até incomoda, né? Porque você está num lugar fechado e as pessoas estão fazendo, você está compartilhando. Acho que a gente tem que trabalhar no comportamento do cidadão também, né? Não só, né? As mudanças, elas são sentidas a todo tempo. E nós temos, né, hoje, políticas públicas também focadas para esse consumidor com deficiência, né, que também sofre mais com esse novo ambiente, porque não tem políticas públicas adaptadas. Então, acho que essa é uma agenda muito positiva que também nós estamos criando com as outras autoridades de proteção e defesa do consumidor, e que também envolve a NPD. E a NPD não tem que lidar só com a Senacom, ela tem que lidar com os PROCONs. Nós temos também uma agenda que é muito própria do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, nós temos os crimes cibernéticos, ou seja, lida com todas as pastas do Ministério da Justiça, né? Inclusive com a Polícia Federal, com a nossa Secretaria de Operações Especiais. Então, antes da criação e antes da assinatura, inclusive, do Acordo de Cooperação Técnica, nós fizemos um núcleo de proteção de dados, justamente para buscar aquilo que a doutora Nayane colocou, que é a harmonização, né, desses entendimentos, o início de um diálogo, né, o endereçamento das dúvidas dos órgãos de proteção e defesa do consumidor para a NPD. A gente não pode presumir que uma autoridade nova, né, com uma lei nova também, ela vai chegar com um pacote completo, porque isso não existe. O amadurecimento do órgão faz a Senacom mesmo, né? Para quem não sabe, a Senacom vai completar 10 anos ano que vem. O que existia era o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor vinculado à Secretaria de Direito Econômico. Quando eu estive aqui há 20 anos, o Pedro Zanota sabe, ele que está aqui assistindo, eu estive aqui há 20 anos, quando aqui não era Senacom ainda, né? Então,
Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a estrutura do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é completamente diferente da estrutura que vocês vão encontrar hoje, por exemplo, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que cuida dos temas de concorrência. É pulverizado, tem vários órgãos que atuam nos municípios, nos estados, tem vários órgãos diferentes, é o Ministério Público do Consumidor, Defensoria Pública do Consumidor, e todos, de alguma forma, estão lidando também com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esses entendimentos são entendimentos importantes para todas as autoridades. E a gente, obviamente, tentou aqui, de uma forma muito construtiva, estabelecer a cooperação com a ANPD, né, inclusive disponibilizando os dados que nós já temos no consumidor.gov.br. Né? Tem muitas sinergias que nós estamos nesse momento aproveitando, acho que vocês viram essa atuação conjunta no caso WhatsApp, eu acho que isso foi bem interessante, porque foi uma averiguação que começou até aqui no DPDC, e aí já tínhamos um acordo de cooperação técnica, e a ANPD também já tinha se movimentado, então chamamos para colocar também o Ministério Público Federal, ou o próprio CAD, para mostrar também, sinalizar para fora do Brasil. Quando a gente está falando de Big Techs, a gente está falando das maiores empresas em termos de faturamento do mundo. Elas não atuam só aqui. Né? Então, você vai pegar os casos super interessantes, né? Eu tive a oportunidade, antes de sentar aqui como secretária, várias vezes escrever que eu sempre achei que as políticas públicas iam ter que ser transversais, né? E agora eu tenho a chance de, pelo menos, tentar fazer isso, né? Aqui como secretária. Mas é um fato que os temas que nós estamos discutindo são os temas que nós estamos discutindo lá fora. Então, também a gente vai ter que discutir lá fora, que é o que nós fazemos hoje com esse estreitamento, né, dos diálogos junto ao UNCTAD, junto ao CDE, o Mercosul, né, fizemos até uma campanha para os influencers digitais durante a minha presidência pro tempore no Mercosul, né, o Brasil ficou na presidência pro tempore agora, e foi muito bacana também poder trabalhar com isso, porque ninguém imaginava que as redes sociais iam se transformar também em e-commerce, né, com propaganda dirigida, com perfilamento, pegando os nossos dados. Então, é um fenômeno. Eu estive, acho que faz umas 2 semanas, o tempo para mim está passando um pouco rápido, mas as 2 semanas eu tive, acho que no evento da ENAP, que era a Semana de Inovação, né? Eu estive com o Glenn, eu que escrevo aquele livro, Mercados Radicais, junto com o filho do Posner, né, o Eric, e na época que ele lançou o livro, que chamava Mercados Radicais, veja bem, 2019, lancei na USP, ele veio e tal, ele falou assim, já não é mais radical, porque foi tão rápido, né, tudo evolui tão rápido, então a gente tem que continuar com essa comunicação e também trabalhar com os mecanismos que nós temos, que podem ser maximizados. O caso do consumidor.gov.br fica parecendo que é um jabá institucional, e não deixa de ser, né, e eu reconheço, mas esse sistema de resolução de conflitos online, durante a pandemia, teve um valor imensurável. Inclusive, ele serve hoje como banco de dados importante, né, até pelo número de reclamações finalizadas, pela interação que existe, né, da sociedade hoje com os próprios grupos econômicos que estão ali registrados, mas tem para nós, né, até pela volumetria, hoje um espaço maior para direcionamento dessas políticas públicas, e durante os trabalhos que foram feitos no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, a relatoria é da professora Laura Sherton, inclusive, nós fizemos campos específicos, que eu quero mostrar aqui para vocês, aqui são os registros, mas esses campos específicos, não está aqui, relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Isso porque nós sabíamos que, para a própria NPD, era mais interessante que a gente tivesse os campos ali bem desenhados, né? Obviamente, com isso você tem um acesso aos dados e informações de forma mais qualitativa, né? Além da volumetria, e você consegue identificar onde estão acontecendo, né, esses incidentes, onde há vazamento, onde há reclamação do consumidor, esse dado sendo compartilhado de uma forma indevida. Né? É interessante observar que, e eu gosto muito de dizer que isso, obviamente, não tira o dever, né, que existe das próprias empresas de ter um saque que funcione bem, etc., mas eu acho que é muito importante nós conseguirmos observar agora, pelos setores que nós já temos aqui gravados no consumidor.gov, são, como eu disse, produtos e serviços essenciais. Nós tivemos essas 2 políticas públicas, uma delas foi a última, a número 12, né, de 2021, que colocou, né, as redes sociais, os aplicativos de transporte, todos estão ali monitorados. É um ambiente que não visa sanção, mas visa justamente, né, levantar esses sinais para também as políticas públicas serem direcionadas aí para esses fenômenos que estão ligados à proteção de dados
e, ao mesmo tempo, a proteção e defesa do consumidor, né? Então, nós temos uma preocupação muito grande com relação a esses temas, nós temos como foco, né, e o que atrai a própria competência da Secretaria Nacional do Consumidor é o Código de Defesa do Consumidor, né? Tivemos aí algumas ações recentes, tivemos, né, atuações que já foram, inclusive, provocadas pelo próprio IDEC, né? Acho que aquele caso envolvendo uma grande varejista também brasileira, né, que fazia reconhecimento facial, um case, né? Inclusive já trabalhamos até, eu como professora trabalhei até em livro, porque eu acho que é interessante também, porque existe um outro lado, né, que eu falo que a gente também usa os behavioral insights para os fornecedores, né, a mudança de comportamento deles, por que você precisa do CPF do seu cliente, né, que acho que é a pergunta que a gente vai acabar aqui discutindo um pouquinho por conta de últimas, enfim, de algumas ações que aconteceram recentemente e que envolvem essa aplicação também do Código de Defesa do Consumidor, mas sem esquecer que hoje a gente também tem vetores interpretativos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E tivemos uma interpretação também da nossa AGU, da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que os casos que têm a incidência do Marco Civil da Internet, nós também podemos aplicar sanções mais rígidas, né? A sanção, veja, eu acho que o tripé, né, eu falo que a gente trabalha com educação para o consumo, que eu acho que é muito importante na área digital, sem dúvida alguma, nós trabalhamos com monitoramento de mercado e fiscalização, mas a parte do enforcement, que é a aplicação de sanções, ela é um tripé importante, mas é o tripé de enxugar gelo, né? Que você dá a sinalização para o grupo econômico, mas pelo teto que nós temos hoje, pelo menos na Secretaria Nacional do Consumidor, que eu estou falando de 11 milhões de reais, basicamente, né? Para muitas grandes empresas isso não é nada, né? E ao mesmo tempo, óbvio que a gente tenta trabalhar, e aí é um trabalho de advocacia, aqui de advocacy, né? Da minha própria equipe, no sentido de tentar mudar a legislação, de mudar a forma, inclusive, da gente poder fazer a dosimetria, etc. Mas, independentemente disso, o Marco Civil da Internet, né, aí quando tem a incidência, aí o faturamento é calculado a partir, podendo chegar a 10% do faturamento do grupo econômico, que já, né, aí a gente entra em temas que eu também gosto, né, que você usar o deterrence, você pegar a experiência internacional, o enforcement que nós vimos, e a mudança do comportamento do fornecedor quando ele passa a entender que, de fato, ele pode ter o comportamento dele, né, sujeito a uma sanção que vai impactar no seu faturamento. Isso tem uma lógica, isso é Gary Becker, isso enfim, são estudos e estudos que nós poderíamos aqui discutir, que não é o tema de hoje. Mas o que eu queria realmente trazer, né, para vocês por fim, esse guia, que eu acho que é super importante para a divulgação, já que estamos aqui com um grupo de especialistas, o guia que foi lançado, que envolveu a ANPD, Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que tem os PROCONs, Ministério Público, Defensoria Pública, que envolveu, né, muitos órgãos que trabalham para a proteção e defesa do consumidor, e que também, né, traz ali informações que parecem que não, mas muitos não têm. Né? Então, eu fiz outro dia uma palestra para uma rede de mais de 500, a Associação Brasileira de Supermercados tem mais de 500, né, associados, e eles falaram, nossa, esse guia foi tão importante para nós, né? Então, a gente tem que pensar nessas empresas, né, de pequeno, médio porte, né, não nas grandes, porque as grandes já tinham governança corporativa, já tinham compliance, já estavam trabalhando para adaptação à lei antes dela entrar em vigor, mas a gente tem os outros. Então, esse é um grande desafio, a adaptação para a cultura de proteção de dados. Na defesa do consumidor, nós demos um salto muito grande, é muito difícil alguém que não sabe que existe Código de Defesa do Consumidor, né? Assim, ou que não saiba que tem um órgão de proteção e defesa do consumidor, já lembra do PROCON local, tem essa coisa mais próxima. Não é verdade isso com a concorrência. Não é verdade também com a proteção de dados. Então, a gente tem que trabalhar para a divulgação dessa cultura, e isso envolve muitas mãos, né? Envolve toda a sociedade. Então, fizemos a campanha, né, Proteja seus dados, não compartilhe, com a NPD, que eu acho que também foi uma campanha extremamente importante. Fizemos contra a vacina pirata na época. Então, são vários estímulos que nós estamos fazendo e usando os instrumentos que nós temos, porque se usam, né, as redes sociais, as plataformas digitais para a obtenção desses dados e informações, é um fato também que a gente tem que fazer o contrário, usar esses instrumentos a nosso favor. Mas eu já falei bastante, queria agradecer, né? Isso aqui foi só para comparar e completar um pouco o que a doutora Nairane já tinha aqui apresentado. Fico à disposição e espero ter trocas muito valiosas nessa tarde de hoje com vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutora Juliana. Nada como ouvir uma professora falando de uma clareza, assim, realmente gostoso de ouvir, né? Até justamente eu ia comentar
que eu acho que o caso realmente do WhatsApp foi emblemático, porque todos nós conseguimos ver na prática essa cooperação e essa coordenação acontecendo, né? Inclusive aí com o CAD, e foi muito, muito importante nesse momento. Vou já passar a palavra para o doutor Diogo, que também está aí atuando muito intensamente nessa questão aí de proteção de dados pessoais nas relações de consumo, e gostaria que o senhor trouxesse, doutor Diogo, um pouco a ideia, a visão de como tem sido o papel de IDEC, né, do IDEC nesse cenário, e como que vocês têm visto aí essa atuação conjunta no tocante a esse tema aí de proteção de dados pessoais. Por favor. Bom, boa tarde, doutora Carolina. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da OAB São Paulo para estar aqui conversando com vocês. Cumprimentar a doutora Patrícia, a doutora Nairane, a doutora Juliana, que são, né, pelo menos sob a perspectiva aqui do IDEC, as autoridades de fato, né? Nós acompanhamos aí de forma bastante intensa o trabalho que tanto a ANPD quanto a Senacom têm desenvolvido no último período, então é um prazer conversar sobre esse tema e contribuir de alguma forma para iluminar esse processo que começou há pouco, mas ainda certamente vai perdurar um pouco de desenvolvimento, vamos dizer assim, das relações institucionais entre os diversos atores envolvidos com proteção de dados. Eu acho que me cabe aqui, né, doutora Carolina, trazer um pouco da perspectiva de uma organização da sociedade civil, né, que faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, liderado pela Senacom, hoje na pessoa da doutora Juliana, né? O IDEC, só para comentar rapidamente, é uma organização que está fazendo 35 anos de vida no ano que vem, é isso? Foi fundada em 1987, né? No bojo do processo de redemocratização do país, né? Tem sede principal aqui em São Paulo, né? Aqui na Água Branca. Contribuiu ativamente aí, né, com a formulação e aprovação do Código de Defesa do Consumidor, e também participou ativamente em dois momentos-chave, eu diria, aqui da nossa conversa, a discussão e aprovação do Marco Civil da Internet, ali a partir de 2010 até 2014, e também da LGPD, que começou ali também em 2014, 2015, foi ser aprovada, pelo menos na primeira vez, né, a gente teve várias outras aprovações na sequência, vetos, etc., em 2018. Né? E temos, como a doutora Carolina comentou, acompanhado de forma intensa o desenrolar dessas questões, até porque a realidade é inescapável. Né? Esse tema, como a gente brinca no IDEC, ele explodiu, é uma caixa que está transbordando e nós não sabemos muito bem onde ele vai dar. Né? A própria doutora Nairane comentou que, para além do ecossistema central, vamos dizer assim, da produção de dados, no qual a ANPD certamente lidera, nós vamos precisar envolver uma série de outros agentes, uma série de outros atores e agências reguladoras, por exemplo. Né? Eu tenho o prazer hoje de coordenar um dos 6 programas do IDEC, que é o Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais, mas nós temos outros 5 programas temáticos e, com todos eles, nós temos tido diálogos sobre o tema da produção de dados. Temos, por exemplo, um programa de energia, e temos conversado intensamente com eles sobre a questão da portabilidade, né, aí no setor elétrico. Temos um programa de saúde, temos também conversado intensamente sobre o desenvolvimento e expansão dos serviços de saúde digital, telemedicina, etc., que também está demandando uma série de processos regulatórios, seja no Ministério da Saúde ou na ANS, só para citar 2, mas poderíamos também falar na Anatel, né, que é uma produtora, vamos dizer assim, agregadora enfim, né, reguladora de um universo que produz dados por natureza. Temos assuntos aí, questões que estão sendo trabalhadas, inclusive para serem levadas à ANPD e à Senacom. Então, acho que essa é uma característica bastante visível do tema, e por isso a gente tem, em função dessa realidade fática, sido compelido a atuar com ela de forma bastante intensa. Bom, sendo bastante objetivo, que eu acho que nosso tempo está correndo aqui também, nós temos trabalhado com esse tema já há alguns anos e sempre nos fiamos como interlocutor principal e como líder do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor na Senacom, né? Até 2018, certamente, nós, como uma organização que tem uma atuação litigante, seja judicial ou administrativa,
Tínhamos e ainda temos, né, por orientação central, atuar junto à Senacom, e a NPD, né, que foi criada recentemente, veio para coordenar, evidentemente, para liderar esse processo, e certamente a gente está indo para um desenvolvimento dessa relação institucional, mas hoje, durante esse processo de construção, né, de refinamento das relações, nós estamos, assim como outros agentes também, mesmo com a clareza de que é um processo que ainda vai demorar algum tempo, ansiosos para ter uma assertividade, uma clareza de quais bolas cada uma dessas agências ou cada um desses órgãos vai jogar nesse processo. Sabemos que não é uma questão simples, né? Nós não temos respostas prontas, acreditamos que neste processo de diálogo respostas prontas não ajudam, né? É preciso ouvir os diversos atores envolvidos, inclusive os gestores que estão à frente dessas agências e desses órgãos, mas estamos assim ansiosos e tentando contribuir para que esse processo de diálogo seja feito o mais rapidamente possível, né? E aí, até em função do nosso lugar de fala aqui, vamos dizer assim, né? Nós hoje, doutora Juliane e doutora Nairane, confessamos para vocês que ficamos em dúvida sempre, né, a depender do caso, para qual órgão prioritariamente devemos, por exemplo, encaminhar uma denúncia, uma notícia de fato, para que eventualmente este ou aquele órgão estava em procedimentos investigativos e eventualmente sancionatórios. Na dúvida, a gente tem enviado para os dois, né? Para que eventualmente eles, a partir desse diálogo interinstitucional, apontem quais vão ser as prioridades e as bolas que vão ser jogadas e trabalhadas pelos diferentes órgãos e instituições envolvidas. Então, veja, a doutora Juliana citou o caso da Hering aqui, ela falou um grande varejista, mas a gente fala o nome da empresa sem problemas, né? Nós participamos desse caso junto à Senacom, enviamos também uma notícia de fato, eu não me recordo aqui quando, a NPD ainda não tinha sido criada, né? E era um caso que versa, evidentemente, né, também gira em torno do Código de Defesa do Consumidor, mas com elementos objetivamente ligados à LGPD. E à época nós enviamos notícia de fato à Senacom, a Senacom instaurou o procedimento, né, realizou a investigação e acabou por sancionar a empresa, né, num caso que nós consideramos, assim como a doutora Juliana apresentou, bastante emblemático, né? Recomendamos a todos e todas que tiverem oportunidade de lerem as notas técnicas da Senacom sobre esse caso, que são bastante interessantes, bastante robustas, e é um caso, né, digamos assim, de vanguarda, né? Nós não tínhamos até aquele determinado momento, né, nenhuma agência reguladora, nenhum órgão de Estado, tivemos no judiciário, sim, né, mas atuando sobre casos de reconhecimento facial, né? Só para que quem está nos assistindo entenda, né, você entrava numa loja da Hering, no shopping center aqui de São Paulo, né, e você era filmado o tempo inteiro sem que soubesse disso, né? Você estava ali vendo uma roupinha, tinha uma câmera ali atrás, tinha uma câmera ali atrás, e você, consumidor, titular de dados, sequer era informado sobre isso, né? Então, veja, é um caso que objetivamente trabalhava com o Código de Defesa do Consumidor, mas também com a LGPD, e naquela ocasião, sem a NPD, a Senacom abraçou o pacote, digamos assim, e atuou de maneira bastante assertiva, objetiva, sancionando a empresa sequer recorreu, porque eu acho que compreendeu que estava tendo uma prática que não era correta, né? E nós acreditamos que esse caso, entre outros, evidentemente, possa vir a servir de referência para usos de reconhecimento facial pelo setor privado, né? Tivemos outros casos também, né, que foram objeto recente de sanção pela Senacom contra alguns bancos, né, 5 bancos, se eu não me engano, né, doutora Juliana, existem outros casos correndo, né, mas que da mesma forma, recomendo também a leitura das notas técnicas, né, mas que da mesma forma se utilizaram, né, dos diferentes marcos regulatórios para sancionar esses bancos em função da prática de assédio, né, com uso de dados pessoais para oferta de crédito consignado para idosos, né? Temos aí um tema que junta abuso, né, relações assimétricas, má-fé, mau uso de dados, né, até uso, de certa forma, criminoso de dados, porque aqueles dados utilizados tinham chegado, né, às empresas que estavam fazendo telemarketing de uma forma não consentida pelo usuário, pelo titular de dados.
e também consideramos esse caso extremamente emblemático, no qual a Senacom liderou aí, né, a avaliação, investigação e também a sanção contra empresas que, sobre a nossa perspectiva, eu acho que da Senacom também, estavam, né, atuando de forma lesiva aos consumidores. Mas utilizo esse caso para chamar a atenção sobre uma possível forma de divisão de atribuições, né, entre, eventualmente, os dois órgãos, a ANPD e Senacom. Veja que, nesse caso dos bancos, né, no qual os 5 bancos foram sancionados, nós tivemos ali uma investigação da Senacom que constatou ilegalidades e sancionou, né? Mas nós temos um tema derivado, né, dessa sanção que precisa, nas palavras aí da doutora Nairane, né, de uma padronização de interpretação, né? E sobre a nossa perspectiva, por exemplo, o caso do telemarketing, né? Nós consideramos todo e qualquer telemarketing sem consentimento ilegal, abusivo, né? O telefone é um dado pessoal inequívoco, foi inclusive o dado pessoal utilizado no julgamento de uma ADI recente no STF, no qual o Supremo não concordou, vamos dizer assim, com a transferência de dados das operadoras de telecomunicações para o IBGE, né? E nós estamos em busca de uma interpretação assertiva sobre esse caso, né, que aponte que a única forma de se utilizar um dado pessoal para essa finalidade específica, esses são os termos da LGPD, é o consentimento, né? Então, talvez um caso dessa natureza possa iluminar uma eventual divisão de tarefas e de atribuições entre esses dois órgãos, que, na nossa opinião, são os dois órgãos mais importantes do ecossistema de proteção de dados. Esperamos ter a capacidade, né, as pernas às vezes são curtas, né, de provocar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que, eventualmente, nós tenhamos uma interpretação, né, capaz de trazer, de iluminar, vamos dizer assim, as práticas, né, ou de vedar, vamos dizer assim, as práticas abusivas que hoje são realizadas por meio do telemarketing, que vão para muito além, né, das próprias operadoras de telecomunicações, vão para muito além também dos bancos e acabam sendo utilizadas por uma série de setores econômicos, né, sem que haja um consentimento prévio do titular para o uso de seu dado. Um outro caso, né, só para aproveitar aqui, já para encerrar, para a gente poder ir para a nossa continuidade do debate, é justamente o caso do WhatsApp, né? Que nós também participamos, enviando notícia de fato ao CAD, à Senacom e à ANPD. Nós recebemos com uma felicidade imensa o anúncio da cooperação interinstitucional dos órgãos. Esse dia foi um dia de festa no IDEC, para outras várias organizações também, viu, doutora Juliana e doutora Nairane, né? Temos acompanhado esse caso com bastante interesse, né, por se tratar de um aplicativo que está presente em todos os celulares dos brasileiros, é o mais utilizado de longe, né, pelos brasileiros e que envolve, vamos dizer assim, uma série de direitos dos titulares que estão sendo violados. Estamos aí acompanhando esse processo que está em continuidade e esperamos que no futuro breve nós possamos ter aí a conclusão desse processo, tanto no CAD quanto na NPD e da Senacom. Tivemos a notícia, viu, doutora Nairane, que o WhatsApp acabou de anunciar que vai alterar sua política de privacidade na Europa, depois da sanção que foi por lá expedida. Esperamos, confiamos que vamos ter uma articulação interinstitucional também nas decisões em relação a esse caso, que consideramos emblemático, bem como a cooperação entre as agências. E veja, por fim, só para terminar, doutora Carolina, nós não temos aqui no IDEC, né, como eu comentava anteriormente, respostas prontas, né, sobre a melhor forma de se organizar a relação entre essas duas agências e outras também, né? É possível, por exemplo, né, num exercício hipotético, dizer a Senacom vai ficar mais com as sanções ligadas ao CDC e ao Marco Civil, né, como apontou a doutora Juliana, até porque o Marco Civil dá essa atribuição, essa possibilidade de uso deste marco para a sanção das empresas, né? E a LGPD ficaria eventualmente com sanções ligadas mais aí à própria LGPD, né? É um exercício possível? É possível, mas ele poderia se materializar na prática, onde as violações,
especialmente, aliás, não só entre o CDC e LGPD, mas onde as violações acabam passeando pelos diferentes marcos regulatórios, como é que ficaria, né, esse trabalho de atribuição de sanções, por exemplo. Então, acho que são exercícios práticos que a gente tem feito, né? Ou como, por exemplo, também a Senacom ficar com esses dentes, vamos dizer assim, que já fazem parte da sua história, mais fortes, afiados, inclusive para se utilizar LGPD, e a NPD fica, vamos dizer assim, responsável mais por esse processo educativo, como a doutora Nairane apontou, e de padronização da compreensão da lei, por aí vai. São caminhos para discussão, acredito que as doutoras aqui pensem, reflitam junto com as suas equipes, os seus parceiros, sobre esse tema já há algum tempo no seu dia a dia, e a gente confia que ao longo do próximo ano, talvez um pouco mais, essas coisas, né, e essas atribuições venham a ficar um pouco mais claras, para que todos nós tenhamos, né, condições de melhor contribuir, né, não só no processo de educação da sociedade como um todo em relação à proteção de dados, mas também num eventual sancionamento, a despeito de uma eventual regulação responsiva, que possa ser o horizonte aí hoje de várias agências, também possam sancionar aquelas empresas que cometam abusos, especialmente as que cometem abusos reiterados, para que isso não volte a acontecer e para que também sirva de exemplo para outras empresas. Bom, acredito que é isso, doutora Carolina. O tempo é curto, a gente poderia certamente conversar mais sobre esse tema, mas eu acho que essas seriam as contribuições iniciais e fico à disposição para a continuidade da nossa conversa. Obrigada, doutor Diogo. Muito, muito boa sua fala, até trazendo aqui elementos práticos e fáticos, né, que justamente acho que é esse o maior objetivo aqui do nosso encontro, conversarmos um pouco sobre essas questões que, como o senhor falou aí, ainda não temos respostas completamente dadas já, né? Então, por fim, eu vou passar então a palavra para a doutora Patrícia, que vai trazer... Não, Carolina, vamos quebrar um pouquinho o protocolo. A doutora Nairane vai precisar sair. É verdade. Já deu 5h30. É verdade. Exatamente. Então, Desculpa, ela se disponibilizou a responder a uma das perguntas do momento do debate, e em seguida ela precisa sair, porque já deu o horáriozinho do combinado. Está tão interessante que a gente acaba perdendo um pouco a... Agora eu olhei aqui no reloginho e é verdade. Passou rápido. Desculpe, é fato. Então, deixa eu rapidinho exato. aqui passar a pergunta para a doutora Nairane. É uma pergunta, ela consegue responder uma pergunta. Isso. Doutora, considerando que a NPD possui competência, de novo, exclusiva para aplicar sanções e violações à LGPD, como a NPD está se organizando para conseguir atuar tanto em relação às infrações graves, quanto no caso de infrações de menor impacto com a estrutura atual da NPD? Existe alguma possibilidade do órgão contar com a colaboração de organismos de defesa do consumidor para dar suporte na condução de processos administrativos que poderão gerar aplicação de sanções pela NPD? Doutora Carolina, a doutora Patrícia, meus colegas aqui, a Juliana e o Diogo, e também a todos que nos assistem, eu peço desculpas pela hora, mas, enfim, são muitas agendas mesmo lá na NPD, assim como a doutora Juliana já compartilhou aí, que também tem uma agenda apertada. Enfim, estamos com muitas coisas correndo ao mesmo tempo, então fazemos questão de participar em eventos, mas algumas vezes a gente tem que compatibilizar as agendas e temos alguns horários limitados. Hoje, infelizmente, é um desses dias. Então, de fato, como a doutora Patrícia mencionou, vou responder aqui a pergunta que a doutora Carolina gentilmente fez, e depois vou precisar me retirar, o que eu já sinto pena, porque eu tenho certeza que os três colegas, a doutora Patrícia, Juliana e Diogo, certamente têm ainda mais informações relevantes e que eu vou perder de assistir, pelo menos neste momento. Mas, enfim, doutora Carolina, a sua pergunta é super pertinente, acho que, inclusive, toca um pouquinho no que o doutor Diogo mencionou, né? Você traz aí duas questões que são muito relevantes. Em primeiro lugar, a NPD é um órgão recém-criado.
A ANPD, como já mencionamos, tem um âmbito de atuação, assim, muito elástico, muito amplo. Nenhum setor ou órgão ou entidade, a princípio, está fora dele. Como é que vamos aplicar essas sanções, né? Como a ANPD vai fazer essa mágica, né? Realmente, assim, é a pergunta do ano, é o que todo mundo quer saber mesmo. E aí, doutor Diogo, como a introdução da doutora Carolina, de fato, as sanções que estão previstas na LGPD, elas são de aplicação exclusivas da ANPD. Mas isso não quer dizer que questões que tenham a repercussões transversais, que transcendam, né, o escopo da proteção de dados e, por exemplo, atinja o direito do consumidor, não haja respectiva a punição ou sancionamento pelo órgão do direito do consumidor dentro ali do CDC e do nosso ordenamento jurídico pertinente para aquela questão. Mas, respondendo à pergunta aí da doutora Carolina, bom, em primeiro lugar, nós temos duas situações da nossa atuação, assim, claro, de uma forma geral, né? A gente pode atuar de ofício e a gente pode atuar também por denúncia. No caso de denúncia, a ANPD ela vai ter a obrigação de atuar em todos os casos. Nenhum caso pode ficar sem resposta. A própria LGPD, prevendo essa situação, até traz no seu artigo 55J que as reclamações dos titulares, elas devem ser apreciadas de forma agregada e as providências, elas devem ser adotadas de forma padronizada. Atento a isso, o nosso regulamento de sanção, ele também previu a análise agregada aí para os requerimentos. Requerimentos, entenda-se, petição do titular e denúncia de uma forma geral. Então, está aí uma das saídas. A questão é que estamos iniciando agora, então nem temos um volume, por exemplo, né, para uma atuação agregada, um volume assim de denúncias que a gente consiga trazer minúcias para que haja diversas soluções aí para diversos casos. Claro que temos um volume razoável, mas com o nosso dia a dia, com o regulamento de sanção aí em vigor por mais tempo, acho que a gente vai chegar a uma transparência maior de como vai ser resolvido algumas situações de forma agregada. A análise individualizada, que a senhora bem colocou também, doutora Carolina, na verdade ela seria uma exceção conforme o regulamento e deve ser realizada através de uma decisão motivada e justificada, né? Justificada a partir de circunstâncias relevantes e, por exemplo, questões que podem atingir interesses coletivos e difusos, né? Então, essas individualizações, elas devem ocorrer também em casos graves, né? E é interessante também a gente colocar que justamente esses casos graves muito provavelmente vão sair do escopo de atuação exclusiva da ANPD e deve atrair a atuação aí dos outros órgãos em conjunto, como, por exemplo, criminal também, né? A gente viu algumas questões de vazamento de dados que tinham algum indício ou alguma questão de natureza criminal, então atrai também esses órgãos de investigação criminal, policial, alguns órgãos o órgão de concorrência, né, o CAD, e, claro, os órgãos de defesa do consumidor. E vai demandar, muito possivelmente, uma atuação conjunta entre esses órgãos. Isso é útil, isso ajuda a ANPD, como a gente falou, né, que amplia a capilaridade aí da orientação, da fiscalização também, traz segurança jurídica e aquela questão, né, traz uma maior troca de informações, mais força, e aí a gente tem diversos olhares dos diversos envolvidos para que a gente tenha uma troca de informações relevantes e haja uma diminuição da impunidade, porque as questões correlatas à proteção de dados serão penalizadas dentro do escopo da ANPD, as questões de direito do consumidor, dentro dos órgãos do direito do consumidor, as criminais da mesma forma, e assim a gente chega numa solução para esses casos mais graves, sendo que os casos que
não demandem essa atuação individualizada, tem a previsão no nosso regulamento para análise agregada e também a previsão na nossa própria Lei Geral de Proteção de Dados. É mais ou menos assim que estamos organizando o nosso fluxo dentro do nosso setor de fiscalização, contando, claro, com o apoio dos nossos queridos órgãos aqui que têm contribuído bastante com a ANPD, com a formação de cultura em proteção de dados. E também tem uma outra coisa, viu, a doutora Carolina, que a gente não pode deixar de mencionar nunca. O importante parceiro da ANPD nessa nossa atuação é justamente o titular. Quando o Código de Defesa do Consumidor entrou aí, muitos não acreditavam, né? Não acreditavam que o consumidor ele teria consciência do seu direito, não acreditavam que o consumidor ia demandar judicialmente em relação a essas questões, e isso no momento em que a gente não tinha a internet tão difundida. Hoje nós temos uma internet super democrática, a informação ela corre numa velocidade muito diferente, então certamente o titular de dados será um parceiro super importante da ANPD para a atuação no âmbito de fiscalização. Então, com isso, encerro, infelizmente, aqui a minha participação, com o coração apertado, querendo continuar esse cafezinho aqui com vocês, que na verdade acabou sendo o chá da tarde, e agradeço muito a colaboração e as palavras também dos demais colegas de painel, com quem aprendi um pouco também nessa tarde. Perfeito, doutora Nairane, muito obrigada pela participação e aí por ter até ficado um pouquinho mais, e muito boa sua resposta. Acho que teremos aí que também dar um pouco de tempo ao tempo, né, para amadurecer aí essas questões que não são muito fáceis. Desejo aí boa tarde. Obrigada, doutora Carolina, mas só para dizer que assim, estamos de fato atuando, viu, gente? Então, a nossa fiscalização... E como? Assim, todo mundo tem um pouquinho de sede, né, de ver uma sanção aplicada, de ver uma penalidade aplicada, mas as coisas têm que ser feitas com muita responsabilidade. Então, os processos de fiscalização, os processos de apuração de infrações, temos vários já iniciados aí, mas as informações elas precisam ser analisadas com cuidado, inclusive para evitar aí algum mau julgamento da ANPD nesse início, revisão judicial da nossa decisão e outras questões que poderiam enfraquecer. E a nossa intenção é justamente ter uma atuação forte, uma atuação responsável, uma atuação em que saibam que quando a ANPD atua e quando a ANPD sanciona, é porque de fato nós temos aí uma questão que merece atenção, de fato temos aí uma questão que merece uma resposta para a sociedade. Então, é esse um pouquinho do nosso parâmetro aqui. O nosso regulamento entrou em vigor há pouquíssimo tempo, mas, assim, com muitas questões que, a partir de 1º de agosto, já precisavam, né, do nosso olhar. A gente só não tinha iniciado o processo mesmo de fiscalização, porque não tinha segurança jurídica para isso, mas algumas questões que estavam lá agora já puderam ter esse início do processo, e pode ser que a gente tenha alguma resposta já da nossa atuação de fiscalização no médio prazo. Obrigada, doutora. Desejo boa tarde aí. Patrícia, agora que eu olhei bem o horário, estou um pouco preocupada. Doutor Diogo, o senhor também havia dito que talvez tivesse aí uma restrição. Eu acho preferível irmos para o debate das perguntas, passarmos as perguntas. Ou até eu diria, se eu puder comentar o que foi dito pela Nairane e pelo Diogo, que a gente tem pouco tempo, né? Já tem aqui ótimo, 10 Juliana, que não perde o fio da meada. Como passou eu posso ficar rápido. mais um pouco, sim, doutora Carolina. Pode, aí que ótimo. Eu acho assim, até aproveitando, né, o que foi trazido, porque eu acho que é legal a gente ter essas perspectivas, e eu acho que o Diogo deve ter notado que eu gosto de ouvir e gosto de dialogar, e eu acho que é importante essa troca. E, óbvio, quem está do outro lado do balcão sempre pode ver mais o copo vazio do que quem está tá aqui fazendo o trabalho, né? Eu digo isso porque vocês imaginam que ainda entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados,
uma nova autoridade, nós fizemos acordo de cooperação técnica, fizemos todas essas mudanças e nós, no meio de tudo isso, uma pandemia, né? Assim, que enquanto eu fui diretora do Departamento de Produção e Defesa do Consumidor, a produtividade da minha equipe aumentou só 300% com a mesma equipe. Tanto que no final falaram, nossa, tem muita gente que está querendo sair da Senacor. Eu perdi para a NPD, inclusive. Muita gente para a NPD. Mas não é porque não gostavam daqui. Se vocês forem conversar, eles adoram aqui. Mas o problema é muito trabalho. Né? Muito trabalho, porque são todos setores, porque a NPD está cuidando de produção de dados. Então, a gente tem aqui tudo que envolve o consumidor. A gente brinca que é de agulha e avião, né? E é verdade. Então, qual que é o nosso papel? Nosso papel é dentro da estrutura que nós temos, né? E aí nós estamos aqui todo mundo. Muitas pessoas perguntam dessa questão da agenda internacional, o que é. Na verdade, é um pouco surpreendente para mim que não esteja, né, que a Senacor não estava nessa agenda tão ativamente internacionalmente. Por quê? Porque esses temas, como eu disse, são temas, né? Você disse, o exemplo do Brasil está sendo levado lá para fora. Eu li todos os casos relacionados antes às Big Techs por conta das minhas pesquisas, né? Nem como secretária. E realmente você não podia, às vezes, transplantar os exemplos de fora, né? Só para dar um exemplo, o caso do WhatsApp Facebook na Alemanha, era incompatível com as competências legais que são dadas para o CAD. Você nunca poderia imaginar que o CAD fosse entrar em políticas de privacidade, porque isso seria contra a jurisprudência do CAD, contra a legislação 2529. Né? E nós temos essa preocupação de, obviamente, respeitada as estruturas e as competências de cada órgão, né? E só para rememorar, porque, assim, por exemplo, hoje também eu estive com... Era um café com autoridades também, por incrível que pareça, né? Mas de outro instituto, e era também voltado um pouco para outros temas, mas era economia digital. E eu estava com o João Manuel Pinho, que ele estava também, ele acompanhou comigo, né? Porque ele era CA e eu já nem estava aqui no governo. Foram mais de 10 anos para mitigar uma questão de competência entre Bacen e CAD. Existia toda essa... quem vai ser o... E muitas vezes eu já ouvi, e até como consultora, tá? Assim, casos que eu trabalhei que envolviam setores regulados. Mas a Anatel decidiu diferente. A gente não teve agora um caso recente, a Senacom abriu ex officio, né? Foi analisar uma situação envolvendo aí propaganda sobre 5G. Há quem defenda, né, na mídia que isso era competência da Anatel, a Senacom não tinha que ter visto isso. Essas coisas vêm, né? E eu acho que faz parte também do nosso modelo, né? E a gente podia entrar aqui nas questões mais profundas, jurisfilosóficas, né? Do modelo do brasileiro, da complexidade que nós temos, inclusive, quando nós vamos analisar essas questões, né? Por várias lentes jurídicas, mas é uma preocupação legítima, né? Que eu digo assim, de quem... Como vocês, né, já estou acompanhando o tema já há muito tempo, e eu acho, e eu digo para vocês, eu estava muito mais confortável quando eu estava sentada na minha cadeira de professora da USP, podendo dar pitaco, né, nas decisões da autoridade, etc. Mas aí, agora, quando eu estou aqui desse lado, o que eu posso dizer, a gente vive o eterno dilema do cobertor curto. Então, você escolhe os temas que precisam ser prioritários, você precisa realmente dar conta da agenda, manter esse diálogo aberto, né? E eu digo que os temas avançam quando as mãos são dadas. Né? O clima, imagina se eu estivesse aqui concorrendo com a NPD e com o CAD. Né? Vamos dizer assim, quem quer aparecer mais? Porque a gente tira agora o técnico e vem o humano. Né? Quem quer ser a estrela do caso WhatsApp? Porque nós recebemos, por exemplo, a manifestação, né, também do IDEC, também nesse caso, como nos outros que foram comentados aqui, nesse já tinha até uma averiguação preliminar, né, então foi juntado até, mas vejam, não importa para mim, eu, Juliana, eu estou secretária, importa para mim é a política pública, o que vai ficar. Então, é muito melhor você construir com as outras autoridades e trazer um ambiente de segurança jurídica e conseguir fazer uma troca institucional que dê o resultado positivo, que é proteger a sociedade, no meu caso, proteger o consumidor, mas continuar promovendo a concorrência, a inovação, porque a gente não quer matar a inovação. O Diogo sabe também, ninguém quer. A gente vê benefícios para o consumidor, existem diversas externalidades positivas para o consumidor. Então, é a correção de comportamentos, né? É você trabalhar na abusividade. E, óbvio, quanto mais a sociedade civil, isso foi dito aqui, é muito importante não só divulgar, né? Que foi esse papel que foi feito também, pelo fato de ter essa capilaridade do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como eu disse, hoje, muito mais, né? Assim, o cidadão conhece muito mais o direito do consumidor e ele não sabe o que é o direito antitruste. Gente, desculpa, eu sou professora, né, por exemplo, de concorrência há muito tempo e a Lei Geral de Proteção de Dados também é nova e muitas vezes você vai começar a falar, eu pergunto qual que é o público-alvo, porque para alguns públicos você tem que começar do zero.
né? E ninguém nem sabe direito qual que é a competência de qual órgão. Então, óbvio, como professores, pesquisadores, nós também temos hoje que aproveitar, como eu disse, o espaço que nós temos no ambiente né, aí da Revolução 4.0, ambiente digital, de divulgar esse conhecimento, de ter esse espaço para transitar e poder disseminar todas essas atividades. Então, eu queria parabenizar a secretaria aqui também da OAB por promover esse debate, acho que isso é extremamente importante. E mais do que isso, acho que agora é o momento de quanto mais parcerias, eu tenho visto aqui, as pautas que nós mais avançamos foram as pautas que nós tivemos parcerias, inclusive na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que é muito bacana a gente estar nesse ambiente aqui. Queria agradecer, né, o fato de poder dialogar com vocês, agradecer e parabenizar o trabalho do IDEC, da própria NPD, da OAB, porque nós precisamos trabalhar juntos, porque, no fundo, nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos separam, né? Diogo, quer aí fazer algum comentário? A gente sempre quer, né, doutora Carolina? Se deixar, a gente fica aqui na conversa que tá boa. Não é só para comentar, assim, eu concordo, doutora Juliana, tem uma tendência de acharem que a gente sempre olha para o copo meio vazio. Mas eu acho que aí faz parte da natureza, né, da nossa instituição, nós somos, né, sociedade civil, né, eu sou um ativista, digamos assim, né, um gestor de uma dessas organizações, e a gente tem sempre uma tendência a buscar, né, pontos, né, que nós acreditamos que possam ser melhorados. Mas, de toda forma, doutora Juliana, nós acreditamos que esse processo tem sido muito bem desenvolvido e conduzido, né? Veja que a Senacom, a atuação em proteção de dados não é nova, né? Ela vem de 2010, mas ela cresceu exponencialmente nos últimos anos. 2018 triplicou, né, o número de casos, 2019, 2020. Nós tínhamos um temor, né, que a Senacom, de alguma forma, abdicasse, né, de atuar em casos envolvendo proteção de dados. Isso não é uma realidade, muito pelo contrário, né? A Senacom vem abrindo, inclusive, novos casos sobre esse tema. Tínhamos esse temor, assim como vemos a NPD, né, com recursos humanos limitados, né, construindo, levantando uma agência, que a gente sabe que não é fácil, né? O regulamento de fiscalização que a doutora Nairane comentou, assim como outros, passaram por processos, audiências públicas, consultas públicas, reuniões com especialistas, e, sob a nossa perspectiva, é o melhor regulamento de fiscalização que nós temos em uma agência reguladora hoje no país, né? Em função muito da postura, né, e da direção dada pela atual diretoria, na qual a doutora Nairane faz parte. Então, nós estamos vendo, né, com bons olhos, né, não só a articulação, mas a consolidação desse ecossistema. O que está muito claro para a gente é que os recursos, tanto da NPD quanto da Senacom, né, face a essa explosão de casos, né, vão se tornar, assim, na NPD já são escassos, mas na Senacom, que tem não só proteção de dados, mas um universo de coisas para dar conta, né, que os recursos humanos são extremamente escassos. A gente conhece um pouco a realidade, hein, né, doutora Juliana? Esqueci de falar isso, Diogo, que o peer review da OCDE vem para isso. E a gente fica até, às vezes, né, pensando como é que vocês estão conseguindo imprimir a velocidade que vocês imprimem em alguns casos, que é extremamente relevante, né, com os recursos humanos, técnicos, que são excelentes, porém limitados, né? E na NPD é a mesma coisa, né? Esse universo que está nascendo, né, nós precisamos de uma NPD enorme, uma grande agência reguladora, e de uma Senacom cada vez mais forte também, mas, de toda forma, a gente tem visto com muito bons olhos a atuação de ambos os órgãos, vamos dizer assim. Só esse comentário que eu faria nesse momento, Carolina, não sei se temos mais questões, mas sigo aqui à disposição. Diogo, eu quero apoio agora de toda a sociedade civil com esse peer review que vem por aí, que a análise de pares vai mostrar justamente isso. Nós temos órgãos aqui na América Latina, só para vocês saberem, que a estrutura de proteção e defesa do consumidor é um prédio inteiro da Anatel, né? Quando eu vou visitar os órgãos reguladores, e foi o que o CAD fez, tá? Foi lá atrás, foi isso que o CAD fez também, quando até a SDS transformou em Senacom, tem toda uma história a ser resgatada. Mas você tem toda a razão, eu acho que assim, a agenda mostra que a estrutura merece, né? Acho que está um bom debate aqui, né? O tempo realmente voa, mas para fins de fechamento, né, Carolina, encerramento, e agradecendo de novo tanto aqui a participação da doutora Juliana, do doutor Diogo e a doutora Nairane, que já precisou se ausentar, né, com essas nossas percepções, visões. Acho que para eu dar uma fala aqui na posição da agenda do Conselho,
Nacional de Proteção de Dados, já tivemos a oportunidade de fazer nossa primeira reunião técnica e com essa perspectiva também de poder apoiar dentro dessa estrutura institucional, né, de fortalecimento do sistema de proteção de dados brasileiros, se pudermos colocar dessa maneira, né, e de como organizar, porque é uma legislação que ainda precisa ser aperfeiçoada, melhorada, temos muitos artigos dentro da lei que ainda estão sujeitos à regulamentação, e como bem colocado por todos, né, acho que há uma intenção de que haja uma interpretação harmônica, né, para que, acho que o próprio cidadão, né, na ponta, não fique também em dúvida, né? Ué, já pensou, uma autoridade A pensa de uma maneira, a autoridade B de outra maneira, ou a autoridade C de outra maneira. Acho que é importante, nesse momento, esses alinhamentos. Tive a oportunidade de já estar também dialogando sobre como harmonizar LGPD e a LAI, que fez recentemente aniversário, a nossa lei de acesso à informação. Então, temos os desafios, né, nos portais de transparência. Eu acho que uma fala que o Diogo colocou muito interessante, né, no questionamento da abordagem do telemarketing, eu queria colocar uma preocupação, Diogo, que a gente já viu iniciativas do Legislativo, com projetos de lei, de querer retirar do campo de aplicação da LGPD instituições sem fins lucrativos, né, com a intenção de querer evitar uma aplicação de punição, né, de sanção, porque sabemos, ainda mais na pandemia, o quanto talvez algumas ONGs que estão beneficentes, sociais, né, ajuda para isso, ajuda para aquilo, ligam bastante para a casa das pessoas para pedir alguma coisa, e que essas pessoas também vão fazer denúncia, inclusive com relação a essas entidades, né, e não necessariamente há aquele consentimento. Aí fica aquela pergunta, né? Será que, então, vão trazer essa exceção só porque é uma instituição social e sem fins lucrativos? Aí já entrou o pedido da instituição religiosa, tá? Mas aí, se a gente tirar eles e virarem excluídos da LGPD, eles tratam um grande volume de dados pessoais sensíveis, né? E assim por diante. Então, concordo, acho que a gente tem que ter esse olhar, né, em muitos outros países que já entrou em vigor e já tem um nível de maturidade com proteção de dados. A gente vê decisões de 2021 com relação a práticas de telemarketing abusivas, né, em que não gere uma justificativa plausível daquele acesso, em que aquele titular já tinha pedido a remoção e que houve aquela insistência. Mas é só ter aquele cuidado que depois tem aqueles que também usam esse recurso para acessar, né, pessoas de alguns setores econômicos, como a gente comentou, né? E como eu estou comentando aqui, a entidade social, e aí agora já há um pleito de querer botar numa lista de não quero que a LGPD aplique para mim, né? Então, a gente tem esse cuidado, né, para evitarmos, mas vamos ter que encontrar, né, uma interpretação que eu acho que com o próprio CDC, né, e acho que a doutora Juliana, com muito mais pertinência e experiência do que eu, nós vimos aí, ao longo desses últimos 30 anos, praticamente, né, dos anos 90 para cá, vimos o que seria o que eles chamam de desassossego, né? Quer dizer, aquele campo da situação, da abordagem do desassossego, né? Se o titular pedir a remoção e ainda houver a insistência, não há nem que falar que havia uma informação tornada pública pelo titular, na exceção do artigo 7, né, parágrafo 3º e 4º, muito menos falar de um legítimo interesse ou algo assim, porque você já está no campo mesmo da perturbação e do desassossego. Então, a gente não está nem mais na LGPD, já entramos no CDC, e eu acho que isso que é tão valioso e rico do nosso debate aqui, que eu queria agradecer a todos, porque a gente não pode interpretar uma lei só isolada. Ela não está sozinha, né, no ordenamento jurídico. Ela precisa ser entendida na sua interseção com as demais legislações, né? E por isso, Diogo, a sua pergunta que você colocou é um desafio mesmo, e talvez eu andei estudando um pouco, né, para que o Conselho possa contribuir com orientações e aconselhamentos à ANPD, essa questão de como a gente conduz num processo administrativo sancionador,
né, esse andamento, né, da verificação da violação e traz a convite, né, a participação também de demais autoridades necessárias e envolvidas, podem ser, inclusive, reguladores específicos de mercados regulados, como acontece com o Bacen, como acontece com a ANEEL, com a Anatel e assim por diante, para que haja a oportunidade da fala, do pronunciamento no decorrer daquele processo e um entendimento, né, que ocorra mais uniforme e que a gente possa trabalhar dessa maneira, né? Então, além da gente ter as legislações, né, mais horizontais, LGPD, o próprio CDC, o Marco Civil, o Código Civil, entre outros, nós temos ainda os de setores regulados, né, para avaliar, quando a gente pensar a área de saúde, né, pensar um setor financeiro, algo assim. Então, de fato, é uma matriz aí a ser solucionada e resolvida. Mas eu quis só fazer esse pequeno comentário, mostrar o nosso desafio, que a gente ali no Conselho também está com a missão, né, de trabalhar a Política Nacional de Proteção de Dados, que vai apoiar a questão do monitoramento e da fiscalização da autoridade a partir de janeiro, né? Então, como essa agenda é extremamente relevante. E nosso telemarketing tem isso, né? Às vezes não é para vender um celular, mas é para pedir uma doação, né? Então, como que a gente diferencia, né, nessa abordagem que ambos, de repente, estão capturando dados, né? Vai saber de onde foi a origem, mas todos estariam sujeitos à mesma LGPD, né? Então, queria fechar agradecendo a todos. Acho que foi um debate muito interessante. Patrícia, parabéns pelo fechamento. Na verdade, você trouxe tudo, né? Então, eu não tenho nem palavras, só agradecer você, a Carolina, o Diogo, por essa partilha aqui, que para mim é sempre enriquecedora. Saibam que eu sempre aprendo com todos vocês. Muito obrigada, Juliana. Tenho certeza que vamos fazer outras agendas ao longo de 2022, porque esse assunto é pauta prioritária. E só começou, e aí né? A sua liderança, o comando, né, as atividades da Senacom, do IDEC, da NPD, nós lá no CNPD, eu acho que a gente podendo trabalhar e trazer essas informações para a sociedade, né, esse diálogo das autoridades e o nosso esforço. Vamos ter momentos que a gente vai, todo mundo está de acordo, né, que são convergentes, vamos ter os momentos que vamos ter opiniões distintas, que são os divergentes, mas o importante é querermos encontrar, né, a harmonia aí para fazer a condução dos trabalhos, né, com essa intenção aí, como a gente falou, do regime de cooperação, né, que foi a pauta do café. No final, estamos todos dentro desse propósito. E, como já vimos, vão ser muitos cafés de 1 hora e meia, para a gente poder trazer os exemplos. Tanto os seus exemplos quanto os exemplos do Diogo foram bem atuais, bem aplicados, e vão surgir mais. Não deu nem tempo de eu dizer o quanto que hoje eu tenho empresas que dizem assim, nossa, mas como eu posso ser multado se eu for vítima de um crime, que é o sequestro de dados, né? A empresa não consegue enxergar, de fato, que possa ser objeto de uma aplicação de multa, penalidade, se ela estiver dentro do âmbito do crime, né? Quase como se o restaurante tivesse sido assaltado, entrou o assaltante ali pela porta, né? E ele ainda for multado porque foi assaltado. No caso, é o assalto dos dados, né? O sequestro de dados. Mas isso já fica aqui de assuntinho para um próximo café com a autoridade, né? Agradeço aí a todos a participação. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado a você. Boa tarde, obrigada. Tchau, gente.